amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, aqui direto do estúdio da Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos ao vivo através da nossa fanpage Facebook/programa Gente que Fala. E também AltV, www.altv.com.br, TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, ambas 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br. Olha, nesta edição de Gente que Fala, ele esteve várias vezes como convidado do nosso programa no período pré-eleitoral, quando era permitido que os candidatos participassem. E, cumprindo a sua primeira promessa de campanha, prefeito José Crespo eleito na cidade de Sorocaba. É muito bom tê-lo aqui, prefeito. Muito obrigado, Zancopé, ao Fausto Camunha, este particular amigo, e a todos vocês, amigos e amigas ouvintes, pelo privilégio de estar mais uma vez na Rádio Trianon, comentando assuntos da vida política, que de fato é uma vida geral, nacional. Mas eu agradeço em nome de todos os caipiras do interior, porque eu sei que a grade da programação é e tem que ser muito mais voltada aos assuntos da capital. Mas Sorocaba é uma grande cidade e aqui por perto ainda na macrometrópole. Portanto, como agente político, que por sinal já tinha tentado isto algumas vezes antes, sem sucesso, agora fui colocado como prefeito de Sorocaba. Nestes últimos dias, acabo de tomar posse e tem um desafio grande pela frente. Qual é a tua análise sobre a Manchester Paulista na época que o Crespo pai foi prefeito e nessa época que o Crespo, José Caldino Crespo é eleito prefeito? De fato, esse cognome ele foi colocado há algumas décadas atrás, porque Sorocaba passou a ser uma cidade industrial. Meu pai era prefeito. E ele conduziu um novo ciclo de industrialização naquele governo, não apenas pelo mérito dele, mas foi um esforço coletivo. Mais de 80 empresas, indústrias principalmente, para Sorocaba foram. Isso então fortaleceu o estilo industrial de Sorocaba. E alguém na época lembrou que a cidade de Manchester, lá na Inglaterra, teria então uma semelhança com o ciclo industrial de Sorocaba. Por isso é que ficou marcado. Hoje poucas pessoas, somente as mais cultas como você, se lembram, né, de Manchester, porque é uma cidade industrial. Mas qual é o panorama que você encontra hoje na cidade? Muito difícil. Mais virado para cá. Mas é bom a gente lembrar que estamos numa crise nacional. Entretanto, em Sorocaba, a situação social está quase caótica, como muitos estão dizendo, em razão de um descontrole. Ou seja, não é apenas uma crise em que Sorocaba foi envolvida. Houve um descontrole no último governo, isto é lamentável, não foi culpa do atual prefeito, nós sabemos, todos os políticos hão de ter a melhor intenção. É que não se pode julgar as pessoas e muito menos os governos apenas pelas intenções. É preciso muito mais do que isso para que a gente retribua não apenas a condição de eleitor, mas o cidadão como contribuinte. Porque quem paga manda na coisa pública e nem sempre os resultados são aqueles esperados. Prefeito Crespo, aqui no Gente que Fala, em 2016, teve participação várias vezes aqui no programa e numa delas eu perguntei se você seria candidato. Aí você disse, estou analisando a possibilidade de ser candidato a prefeito. Isso eu estou falando mais de 6 meses atrás, quando não havia ainda a possibilidade de candidaturas, nada. Aí, de repente, olha, eu não posso vir mais ao programa porque a legislação eleitoral impede. Quando foi essa decisão? Porque você ainda estava como vereador na Câmara de Sorocaba. Todos nós, ou temos um patrão que é uma pessoa física, e muitos reclamamos desse patrão, mas na vida pública a gente tem um patrão muito mais cruel do que aquele, que é o povo em geral. A cada 4 anos, o agente público ele tem que se submeter ao julgamento desse patrão. Este ano foi um ano eleitoral, 2016. Então, a minha dúvida naquela época, Zancopé, é se eu seria um candidato novamente a vereador, que é o cargo que eu vinha ocupando agora até dezembro, ou então eu me lançaria candidato a prefeito. Inicialmente a minha intenção era sair candidato a vereador, porque eu estava apoiando
no mesmo grupo político, uma pessoa que estava disparado na minha frente e de todos os demais candidatos a prefeito, que era o ex-prefeito de Sorocaba, Renato Amari. Então, eu entendi que era mais racional que eu apoiasse Renato a prefeito, mas ele acabou retirando o nome dele da disputa e me indicou como o candidato do mesmo grupo. Ele se retirou para apoiar a tua candidatura? Sim, ele passou a apoiar a minha candidatura e de fato esteve até comigo nas carreatas. Ele foi, provavelmente, se analisarmos isoladamente, o principal motivo da minha vitória, não posso negar. E outros também que a gente conseguiu agregar durante a campanha. Ele, Renato Amari, era e ainda é uma liderança do PMDB, o partido aliado, já meu aliado antes, mas eu sou um agente do Democratas. Então, ele retirou o nome dele e, naturalmente, com o apoio do PMDB também, não só municipal, Baleia Rossi, por exemplo, o presidente estadual também apoiou isto. Não é tão comum na vida política, mas eu me senti envaidecido e com essa força inicial acabamos ganhando as eleições municipais em Sorocaba. Qual é a população de Sorocaba? O número exato ninguém conhece, não há um censo oficial, mas o melhor indicador é aquele relativo à população eleitora. Então, tudo indica que nós já estamos chegando em habitantes a 700 mil eleitores e alguma coisa próxima de 500 mil, habitantes, 700 mil e 450 para 500 mil eleitores. Quase levou no primeiro turno. Quase levamos no primeiro turno, faltaram alguns pontos e de certa forma isso foi bom porque apesar do trabalho adicional num segundo turno, a gente consegue ser eleito com uma margem maior de votos, o que sempre é bom, porque credibilidade é o mais importante e lamentavelmente é o que mais falta na vida política nacional. Então, vitorioso no segundo turno, com uma margem ainda maior de votos em relação ao que poderia ser a minha eleição no primeiro, isso me deixa mais confiante de que as metas do governo poderão ser alcançadas. Crespo, eu acho interessante esta colocação que você faz. Você foi eleito em segundo turno. Aqui em São Paulo, Dória foi eleito no primeiro turno. E há pessoas que entendem que se ele tivesse ido para o segundo turno, a confirmação da vitória dele seria maior, que é o que aconteceu contigo. Na política isso, porque ganhou no primeiro turno, me livrei. Opa, já me livrei dessa eleição. Mas para o político, eu estou fazendo análise de jornalista, né? O cara ganhou no primeiro turno, opa, já se livrou da eleição. Mas para o político, aquela vontade de disputar voto, aquela vontade de falar de urna, de fazer campanha, parece que é mais significativa quando tem em Sorocaba um segundo turno e o José Crespo vai para o segundo turno. Eu gostaria de entender essa mecânica. Tem razão, sabe? O país está passando por mudanças agora impositivas, já que não aconteceram antes. Então é necessário que todos olhemos a política como a administração da coisa pública com toda a seriedade que é necessário. Ou seja, as pessoas, os agentes, aqueles que são eleitos, depois que passa uma eleição, têm que descer do palanque, portanto não pode governar apenas para o seu grupo político e também não pode ficar jogando apenas para a plateia. A demagogia é a pior coisa que possa acontecer, especialmente nesta sociedade mais moderna, com tantos clamores e também indignação do povo em geral. O que eu quero dizer? Atitudes necessárias, algumas vezes que não são populares, precisam ser tomadas. E quando a gente lembra isto, que uma decisão necessária nem sempre é popular, é porque o grau de alienação da população e as pessoas não são culpadas em razão dessa alienação. Poucas instituições, até mesmo poucas escolas estão ensinando cidadania, o ordenamento jurídico e político do país. Portanto, as pessoas em geral, elas não têm consciência de quais são as atitudes necessárias. Veja, a reforma da Previdência, por exemplo, um assunto altamente polêmico. Este, felizmente, não está nas minhas mãos como prefeito de Sorocaba, mas como exemplo de atitudes necessárias, algumas vezes necessárias hoje, em razão de má gestão anterior. Mas tem que haver uma solução, senão o futuro se torna cada dia mais difícil. Então, em Sorocaba,
que é a minha realidade, nós provavelmente teremos que adotar atitudes até impopulares em razão do equilíbrio das contas públicas. É como na casa da gente, se a gente gastar mais do que recebe, do que a nossa receita, é óbvio que em pouco tempo nós estaremos no vermelho e não conseguiremos pagar as contas, teremos que começar a fugir dos credores. Na administração pública não é diferente disto. Sorocaba está desequilibrada em termos de receitas e despesas. Isto terá que ser feito e neste governo. Eu entendi, quando aceitei a candidatura lá atrás, é que seria um governo de reconstrução, não de usufruto. Portanto, eu quero, acima de tudo, e não foi por vaidade que aceitei também, e muito menos por demagogia, tomar as atitudes necessárias, mesmo que sofrendo incompreensão até do meu patrão, que é o povo, mas depois disso, depois da tempestade, certamente virá a bonança. Uma época melhor que eu espero que nós alcancemos lá em Sorocaba, antes do final, antes dos 4 anos. Mas no início nós vamos ter que equilibrar as contas. José Crespo, prefeito eleito na cidade de Sorocaba, durante sua campanha, se eu perguntasse a você, o que você vai fazer? Qual seria a primeira promessa de campanha? A saúde, na área da saúde, sim, que é o problema, o grande problema nacional. Sorocaba não tem uma boa estrutura de saúde? Eu poderia dizer que até tinha, mas ultimamente, em razão do descontrole, de algumas atitudes erradas, bem intencionadas até, várias delas, mas erradas do ponto de vista do equilíbrio que deveria haver, ou ser mantido antes. Então, a área de saúde, embora em todos os municípios seja parecido, mas em Sorocaba ficou pior. Nós temos que resolver problemas de mau atendimento desta população, desde o bairro, as UBSs, passando pela urgência, emergência, as UPHs e os hospitais. Veja, o principal hospital em Sorocaba, que é a Santa Casa, ele sofreu uma requisição, uma forma de intervenção, e mesmo isto não resolveu o problema do atendimento da população nesse 3º grau, que é o hospitalar. Nós vamos ter que resolver tudo isso e pior, Zancopé, rapidamente. O povo não aguenta mais medidas protelatórias. Só que não é fácil, naturalmente, você está chegando no novo governo, você ter a certeza de quais sejam as atitudes, porque o administrador, ele não pode se aventurar também. Ele não pode ficar protelando, hesitando, mas não pode se aventurar, porque o dinheiro é público. Mas olha, já consegui escolher uma senhora, uma médica, que vai ser a minha secretária da saúde, excelente pessoa, com grande experiência, e ela já está consultando todos os demais agentes, e nós vamos fazer uma renovação. Nada contra nesse ponto o governo que ainda estava lá até dezembro, que era de um outro partido, uma outra aliança. Nós vamos aproveitar esta ruptura político-partidária, não no sentido de uma retaliação, mas para renovar todos os quadros com pessoas comprometidas exatamente à reconstrução da cidade, na área da saúde. Nós não teremos nenhum compromisso com práticas, mesmo que bem intencionadas, que não resultaram na satisfação popular nestes últimos anos. Vamos quebrar paradigmas com criatividade, acharmos soluções novas aonde elas não foram encontradas antes. Crespo, das vezes que você participou aqui do Gente que Fala como vereador em mandato na cidade de Sorocaba, você tinha uma elegância muito grande ao se referir à então administração de Sorocaba. Fazia suas críticas, mas como está fazendo agora, com muita elegância e colocando lá problemas que o cidadão sorocabano vive, o cidadão de Sorocaba vive. E você continua com essa elegância já como prefeito, sem tecer críticas contundentes à administração, mas colocando os pontos que o preocupavam como vereador. Você teve um trabalho muito bom como vereador, prova disso que te levou à prefeitura, ao cargo de prefeito. Além da saúde, a educação. Como é que é a educação? A educação é, naturalmente, um outro grande problema, não tão grave atualmente como os da saúde, mas também requer atenção e, nesse caso, eu vou dizer, mais do que a construção de novas unidades, escolas, nós precisamos motivar o ser humano, porque nós temos milhares de pessoas já envolvidas no processo educativo, principalmente professores, geralmente mulheres, professoras, supervisoras, diretoras, e que infelizmente por vários motivos estão desmotivados. E a desmotivação é a pior situação, porque acaba abatendo a pessoa para caminhar na busca de soluções. E como eu já disse,
têm que ser criativas, mente aberta, novas soluções. Então, o primeiro trabalho meu neste campo é motivar, mostrando que, primeiro, nosso patrão é o povo e ele precisa, ele exige soluções, resultados. E nós temos que conhecer e trabalhar este intermédio. Quais são os meios que nós vamos utilizar neste novo governo para atingir os resultados? Qual é o resultado mais importante? O aprendizado. Nós não podemos fazer ou continuar num jogo de engana-engana. Os alunos estando dentro de um ambiente escolar, fazendo de conta que estão aprendendo, e os professores se dando ao luxo de achar que os alunos estão aprendendo, quando os índices oficiais, acabou de sair o PISA, mais uma vez colocando o Brasil, e por que não Sorocaba também, entre os piores países do planeta. Então nós temos orgulho do Brasil, eu tenho orgulho da minha terra, Sorocaba, nasci lá, mas nós não podemos continuar esse jogo de engana-engana na educação, achando que nós estamos sendo eficazes. Não estamos. É uma vergonha os resultados educacionais acadêmicos. A escola tem que ser um local de aprendizado. Possivelmente, e olha, mas tudo é polêmico, mas eu vou abrir diálogo para que a gente possa esgotá-lo, o diálogo, e depois passarmos não apenas a um planejamento, mas aos resultados necessários. Meritocracia, para a gente falar de uma coisa apenas, muito polêmica, mas eu entendo que é necessário a gente estabelecer parâmetros até disto, de meritocracia, para que a gente consiga dizer que os alunos, ficando dentro do ambiente escolar, estão de fato aprendendo. Existe uma socialização necessária, positiva, para o ambiente escolar, mas isto vem logo depois. Primeiro motivo das escolas existirem, alunos e professores, é para aprender, porque senão, depois de vários anos, a então criança cresceu e vai buscar trabalho, emprego, e não consegue. E aí percebe que perdeu anos e anos dentro de uma escola e aquele objetivo não foi alcançado. O Crespo, quando a gente conversa com algum prefeito de alguma cidade, aí como eu acabei de fazer contigo, colocando saúde e educação, aí imediatamente a resposta, e já ouvi isso muitas vezes, né? Não, a gente não tem verbo, o governo não manda. Aí, nessa hora, quando aperta, eu empurro o problema para o governo, tanto estadual quanto federal. Já faço lá aquela projeção que o governo do estado não dá suporte, o governo federal não dá suporte para o estado e meu município é que sofre. Qual é a realidade disso? Qual a responsabilidade real de um município nessas duas áreas específicas que nós detalhamos agora? Zancopé, com certeza, e olha, já estou com 61 anos, já fui deputado 3 vezes, vereador 2 vezes, acompanho todos os processos políticos em geral, mas principalmente focados na minha cidade, Sorocaba, a qual hoje eu dirijo como prefeito. Então quero dizer, felizmente, eu não tenho certeza que não sou melhor do que ninguém, mas já que estou um agente público, a minha visão continua sendo a visão do cidadão, ou seja, os mandatos políticos não contaminaram a minha visão, e é nesse sentido que eu realmente reajo um tanto diferente. Não fico procurando culpados, não. É claro que quase tudo depende de dinheiro, as tais verbas, sejam locais, a arrecadação própria, mas também repasses de vários tipos do Estado, da União, parcerias com a iniciativa privada, através de PPPs ou outras formas. De fato, quanto mais recursos financeiros a gente tiver em mãos próprios ou vindos de fora, é bom, é necessário. Farei muito isso, buscar esses recursos. Mas sabe, no dia a dia, a gente não deve ficar culpando os outros por falta de recursos. Tem estrutura, tem uma boa arrecadação própria. O nosso orçamento é quase 3 bilhões de reais. É claro que há muitos encargos, pagamentos de folha, que reduzem esse número. Mas eu quero finalizar o seguinte, não sou e não serei um prefeito que fica se lamuriando de falta de recursos. Nós temos que governar. Você não vai dizer que é culpa do governador Alckmin. Não vou. Já era uma pessoa que eu sempre respeitei. Sim. O governador Geraldo Alckmin é um sobrevivente, um campeão de durabilidade, né? De perenidade como político. Eu fui deputado 3 vezes e convivi um pouquinho com o Covas e o resto do meu tempo com ele, Geraldo. Então eu conheço, e fui da bancada de apoio, a principal bancada de apoio, que era o PFL e depois os democratas. Tivemos um momento de conflitos, o conflito é bom, a polêmica é boa, o contraditório é melhor ainda, com o governador Geraldo, mas tenho um convívio de respeito e tenho certeza que agora, nesses anos,
como prefeito de Sorocaba, ele vai fazer por nós o melhor que puder fazer. Terem um diálogo para esgotar essa questão. Não tem milagre. Não tem milagre, mas eu quero concluir o seguinte: equilíbrio. Em Sorocaba nós vamos governar com o que a gente conseguir em termos de dinheiro. Se não for suficiente, vamos cortar despesas, combater desperdício, para não falar de improbidade, de corrupção, que é o pior. Já disse antes, para não parecer puritano, não sou melhor do que ninguém, mas nesse nosso governo não haverá corrupção e se ela for detectada, será severamente punida. Isso também não resolve, mas já ajuda bastante. Desperdício, na verdade, deve ser, em termos de volume de recursos perdidos, até pior do que a corrupção. Então nós vamos combater essas coisas e vamos equilibrar o orçamento para governar com o que a gente tem. Então, finalmente, estabelecendo prioridades. Você tem que saber o que é mais importante. Remédio no posto, exames no posto de saúde, médico no posto de saúde, isso é prioridade, não pode faltar, porque senão desmotiva o médico. Se você é médico, você precisa de um exame, não consegue, o médico, e depois que você diagnostica, você não tem o remédio para fornecer ao paciente, o que acontece? Não há resolutividade. Esse paciente fica voltando, todo mês está de volta, e você, médico, se desmotiva. Então, coisas desse tipo vão acabar nesse governo. Vai faltar dinheiro para outras coisas, com certeza. E eu vou explicar naqueles campos por que a gente não vai fazer. Alguns novos projetos talvez não possam ser feitos, nem criados. Mas o que é básico, digamos, o feijão com arroz, tem que ser. E alguém que se alimente todo dia de feijão com arroz, consegue sobreviver. É disso que eu estou falando. José Crespo, prefeito de Sorocaba, já empossado na cidade de Sorocaba. Quando o administrador assume, ou nos dias atuais, tem um pontinho lá que pega sempre a administração, que é o trânsito. E até esclareço aí, essa Constituição que está em vigor, né, fez lá uma Constituição municipalista. Então, um dos encargos do município, do prefeito, um dos encargos é o trânsito. Mas a Constituição não diz de onde vem o dinheiro para o trânsito, especificamente para o trânsito. Qual é a situação deste setor na cidade de Sorocaba? Tem muita multa lá? O senhor já foi multado? Já fui multado. Aliás, estou sendo mais aqui agora, mas sabe, eu também como cidadão, eu procuro não só me conscientizar, para mim, uma pessoa que não está aqui todos os dias, demora um pouco mais para me habituar a esses 50 km por hora, né? Meu drama, eu gostaria de ter um carro, nem sei se já existe nas fábricas, com aquele dispositivo que limita involuntariamente a velocidade. Pensa por você. Pensa pela gente, porque a gente está dirigindo, quando eu chego em São Paulo, agora já que tomei várias multas, né? Um adesivo assim, no vidro do meu carro, quando estou dirigindo em São Paulo, para não passar dos 50 na maioria dessas vias. Em Sorocaba nós ainda não temos. É um assunto que agora, depois da posse, vamos analisar, porque eu entendo os efeitos positivos. E cá entre nós, se você se habituar a andar com menos velocidade, você vai chegar atrasado poucos minutos no seu destino. O problema não é a velocidade determinada, são outros problemas que causam congestionamentos, por exemplo. Mas a gente tem que coibir velocidade, não é só no trânsito, na vida da gente, não é? Com essa história de aplicativos e celular, isso é muito bom, mas a vida da gente fez com que todos pensássemos que temos que resolver tudo na hora, e não é para ser assim. A felicidade do ser humano não depende de tanta velocidade. Mas vamos voltar ao trânsito em Sorocaba. Há problemas que têm que ser resolvidos. Novos corredores têm que ser abertos. Todos esses já estão no atual plano diretor de Sorocaba. Mas para isso, mais verbas são necessárias. O que eu quero finalizar é que, felizmente, o trânsito da cidade, até problemas de congestionamento, são apenas em poucos horários da cidade. Não é um grande problema aos olhos do nosso patrão, que é o povo. Pesquisas são realizadas periodicamente. Então, trânsito em Sorocaba não é um problema. A questão de multas também não tem sido apontada. Não há uma indústria de multas. Na tua campanha ninguém reclamava do trânsito em si. Não, em Sorocaba, não de multas. Ninguém reclamava de trânsito. Não. O trânsito aqui é péssimo. Não. O que o prefeito vai fazer? Sabe, Zancopé, acho que as pessoas... Não que não haja problemas, mas havia tantos, ainda há tantos problemas em saúde e educação que as pessoas não chegavam a pensar nos problemas de trânsito. Mas tem um bom fluxo viário a cidade de Sorocaba. É uma cidade antiga. O que ocorre ainda é que o miolo da cidade, o centro da cidade, ele tem ruas estreitas, alguns bulevares, portanto sem acesso de veículos, já existem há vários anos. Talvez a gente até precise aumentar o número de ruas que sejam interditadas ao trânsito de automóveis.
Então, nesse miolo da cidade, há problemas, mas só que existem alternativas, novos corredores já foram construídos nos últimos anos. E não esquecendo também que o transporte coletivo tem que ser sempre priorizado, mas isso de uma forma voluntária. Nós temos que fazer com que o cidadão que tem carro use cada vez menos, desde que haja um transporte coletivo de boa qualidade. Eu vou investir nisso. Nós temos várias propostas que foram desenvolvidas durante a campanha, no sentido de priorizar faixas exclusivas, até corredores exclusivos para o transporte coletivo. Mas isso tem que ser a conclusão do possuidor de carro, né? Ele não pode ser obrigado a andar de ônibus, ele tem que perceber ao longo do tempo que vale a pena deixar o carro na garagem e ir de ônibus, não apenas para o serviço, mas para a capital, São Paulo. Sorocaba é uma importante região, cidade da macrometrópole. Uma das coisas que eu vou pedir ao meu governador Geraldo Alckmin é no sentido dele desengavetar um projeto que está prontinho, já está até orçado, mas o gestor é a CPTM, no sentido do trem de média velocidade com a capital. Porque uma proposta minha, nós vamos construir uma nova estação rodoviária, que vai ser ao lado da atual ferrovia, e dessa estação para São Paulo. E o cidadão de Sorocaba, eu espero que venha, não sei a data em que conseguiremos tudo isto, haverá uma grande PPP neste caso, venha de sua residência, mesmo que venha com seu carro particular, deixe num bolsão de estacionamento, pegue o trem de média velocidade, 160 km por hora, com certeza você vem tranquilo, lendo o jornal, vai chegar muito mais depressa, mesmo que a Castelo Branco não tenha congestionamento, e quase todo dia tem. Eu, para chegar aqui neste Gente que Fala, fiquei com medo, que fiquei congestionado na chegada da Castelo Branco. Então, se viermos de trem, isso é tão racional. A pergunta do cidadão indignado é: por que eu tenho que ouvir isso há 10, 20 anos e até agora não sai do discurso? Bem, sei que o projeto está pronto, vou pedir ao governador Geraldo Alckmin que desengavete isso, vamos por datas, mesmo que não termine esse projeto pela CPTM em um ano, mas que termine em 2, 3 anos. Não podemos continuar os políticos fazendo discursos recorrentes que nunca se realizam. É vergonhoso isso. Crespo, me lembro de uma discussão que você tinha quando deputado, que é a reativação exatamente deste ramal ferroviário Sorocaba-São Paulo. Mairim, que era o símbolo deste ramal. É possível, você acabou de falar isso, mas é possível essa reativação? É totalmente possível. Quando a gente Porque diz... quando se fala em ferrovia... eu fui ferroviário e ainda sou um aficionado pela ferrovia como modal de transporte. Porque seria uma solução maravilhosa. Mas olha, dá para fazer. Algumas vezes o ótimo inimigo do bom. Eu já fiz um estágio, morei no Japão, justamente fui conhecer há vários anos atrás todo o sistema de transporte no Japão, principalmente o ferroviário. Eu já vi eu já andei de maglev no Japão a 500 km por hora. Na época ainda era um protótipo, não tinha nem rodas, na verdade, né? Uma levitação magnética. Mas vamos deixar isso de lado. Nós não precisamos agora no Brasil, e nem em Sorocaba, São Paulo, levitação magnética. É bom que desenvolvam isso. Pelo menos aquele mas trem nem o trem de alta velocidade. Não, eu também andei no Shinkansen. Isso foi há 20 anos, para ser mais exato. Imagina o nosso atraso. Então, não estou falando disso. Falei de um trem de média. O Shinkansen chega a 500 km por hora também. Não estou falando nada disso. Mas eu estou citando para aproveitar aproveitar o leito. Vamos aproveitar o leito da antiga Sorocabana, retificando algumas curvas, é verdade. Mas aproveitando, disso que eu estou falando. Média velocidade de 160 km por hora é perfeitamente possível. O projeto já está pronto, mas engavetado em razão de custos. Bom, o orçamento público nem do Estado tem condições. Então façamos uma PPP. Quem tem medo da iniciativa privada? Eu não tenho. Desde que bem planejado o projeto e bem regulado e fiscalizado depois, eu não tenho medo, não. Eu, como prefeito, tenho mentalidade aberta. Vou chamar a iniciativa privada, até porque, Zancopé, dinheiro continua havendo, a despeito de crise. É que na crise o investidor guarda o dinheiro, não é no colchão mais, mas ele faz os seus investimentos, deixa o dinheiro protegido, né? Então, se tiver credibilidade em bons projetos, é assim que acaba a crise maior, não é? Sorocaba será uma prefeitura aberta aos projetos e de boa rentabilidade. Faremos com que seja atrativo isto, para que a gente então deixe de ficar se lamuriando. Eu também estou cansado de reclamações e lamúrias de falta de verbas. A verba existe, vamos tirar do banco e trazer para a produção.
Eu fiz essa pergunta porque me lembro várias vezes na Assembleia Legislativa durante os teus mandatos como deputado, não é? Porque Sorocaba é um paraíso servido pela Castelo Branco e pela Raposo Tavares. É um paraíso das cidades que nós temos aí no estado de São Paulo, uma via expressa como a Castelo Branco que vai com 3 faixas até Sorocaba. Isso não é para qualquer cidade, né? Mas você dizia do trem, naquela época você comentava, talvez você nem se lembre disso. Me lembro sim. Mas você comentava sobre o trem e nós jornalistas cobrávamos de você porque estava sendo naquela desativado época, eu estava presidente da Frente Parlamentar Estadual Ferroviária, porque eu ainda tinha desativado aquele Pois ramal. Infelizmente houve um retrocesso, mas a ferrovia como modal continua existindo, temos que procurar novas soluções. Não existe para passageiro, existe não, atualmente não existe, porque a concessão se tornou ferroviária federal e apenas para cargas, mas nada impede que, se houver possibilidade de isso que as pessoas não convívio, mas há possibilidade, porque o transporte de cargas, ele, agora da ALL Rumo, em Sorocaba nós estamos falando de bitola métrica, em que há algumas limitações em relação à larga, para carga também. Então, a empresa concessionária federal, a ALL Rumo, está dando, porque eles agora são detentores de toda a malha ferroviária, então eles preferem transportar o grande volume das suas cargas em bitola larga. Então, a antiga Paulista, por exemplo. E por Sorocaba não está passando quase nada. Se isso é ruim, por um lado, não prejudica o transporte de cargas, porque eles estão desviando para outras linhas. Mas libera o nosso tronco ferroviário para passageiros. Eu já consultei a própria ALL Rumo, eles sinalizaram favoravelmente. Que bom. Na verdade, é o DINIT que é o gestor desse contrato da concessão de cargas, mas não havendo oposição por parte da concessionária, e não há essa oposição, nós pretendemos, é um outro projeto que aqui me comprometi, nós vamos aproveitar o tronco existente de 2 pares de trilhos, portanto facilita ida e vinda, para nós temos ali o VLT. O VLT, que é o veículo leve sobre transportes, né? Para que nós possamos ter o transporte de passageiros. Citei antes a CPTM, sim, no ferroviário de Sorocaba para São Paulo. Mas agora estou citando o aproveitamento da ferrovia na mancha urbana de Sorocaba, no sentido leste a oeste, para passageiros. Transporte de passageiros, isso vai ser muito bom para o trânsito. Todas as linhas de ônibus, elas serão revisadas, seccionadas, jogando passageiros para esse tronco leste-oeste. Isso vai diminuir o trânsito, se bem que o transporte de ônibus tem que ser preferencial. Mas se puder ser, ainda assim, ferroviário, muito melhor, muito mais rápido. É uma forma até de você fazer com que o cidadão no bairro, em vez de vir de carro para o serviço, pegue o trem, o VLT nesse caso. E a possibilidade... Total possibilidade. Tem gente que diz, não, mas o VLT já foi feito uma vez há muitos anos em Campinas e não deu certo, que não tinha passageiros, cita um Santos, mas veja, em Sorocaba será diferente. Nós vamos seccionar todas as linhas de ônibus e jogar os passageiros que hoje estão nos ônibus dentro do VLT, com muito mais vantagem. Prefeito José Crespo, e essa passagem de 3 mandatos como deputado estadual, mandatos como vereador, aí muda, você nem Sim, sentiu ainda, mudou. Está sentando na cadeira agora. Sempre tive, é preciso dizer, uma vontade de um dia chegar ao executivo. Talvez porque meu pai, José Crespo Gonzalez, há mais de 30 anos, foi prefeito e é muito bem lembrado até hoje pelo que conseguiu fazer. E eu era de casa até, as gratificações e os aborrecimentos, porque essas duas questões são paralelas. E percebi que na balança valia a pena a gente se dedicar à causa pública, mesmo sofrendo problemas e muitas restrições. Não sei se foi daí ou das circunstâncias que permearam a minha vida pessoal e política, acabei ficando não prefeito, agora que assumi, depois de tantos anos. Mas eu digo, esse período que passou foi positivo, porque me deu mais maturidade. Eu já bati muita cara, mas aprendi lições e hoje me considero uma pessoa madura, muito preparada para ser o prefeito da minha terra natal. E fui parlamentar, porque é bom que a gente se lembre sempre. A prefeitura, ele parece ser o poder mais importante, porque ali manda um só, no caso do município, o prefeito. Mas só que a Câmara Municipal da cidade manda mais do que ele. É que são, em Sorocaba, são 20.
São 20. A prova do que eu estou dizendo é que se todos os vereadores de um município se unirem contra o prefeito, eles conseguem destituir o prefeito. Portanto, isso demonstra que a Câmara manda mais do que o Executivo. Raramente acontece, mas a convivência, o diálogo. E o que eu quero dizer é isto. Eu, como fui parlamentar a maior parte da minha vida, até hoje, e deputado e depois vereador, eu aprendi muita coisa e sei que para resolver problemas, ou melhor, preveni-los em relação ao legislativo, é necessário diálogo, transparência e diálogo. E isso eu terei muito. O que eu melhor aprendi é diálogo com todos os demais agentes. E, portanto, Câmara, tenho certeza que não será problema. O que não significa que eu vou tutelar os vereadores ou que eu vou ganhar todas as paradas, digamos assim, os projetos de lei que me pareçam de meu interesse. Quando uma Câmara, depois de muito diálogo, resolver rejeitar um projeto de lei meu, eu vou entender que então não era bom, embora a minha vontade fosse aquela. Vou procurar uma alternativa. Creio que a boa política é assim que a gente faz. Eu me lembro várias vezes aqui no Gente que Fala, nas tuas participações, você dizia, eu sou oposição ao prefeito, mas não sou inimigo do prefeito. Eu sou, né, um lutador pela cidade de Sorocaba. Eu, como vereador, tenho os meus questionamentos junto à administração pública. A Câmara, tem alguém que vá fazer esse papel do Crespo lá hoje? Bom, do Crespo exatamente não, porque cada pessoa tem o seu DNA e o seu estilo, né? Mas o que eu posso dizer é o seguinte, nesses anos na Câmara como vereador, eu discursei muitas vezes e aos poucos creio que colaborei para uma nova mentalidade de que o poder legislativo é outro poder, portanto não pode ser atrelado ao... Veja onde vai chegar esta minha fala. Agora tenho que ser coerente, né? Com o meu próprio discurso, mas serei como prefeito coerente no sentido de respeitar a autonomia, a soberania do outro poder, que é o legislativo. Então, a solução é diálogo e transparência. Fazer tudo às claras, diante da população, sempre, porque é o nosso patrão, tanto de prefeito como vereadores. E assim nós conseguiremos o melhor, mesmo que, pontualmente falando, em cada momento alguém tenha que se resignar, incluindo eu, é claro, né? Porque não vou tutelar a Câmara, quero tirar o melhor da Câmara, mesmo quando vota contra mim, para ser bem claro. Sim. Mas a tua trajetória é inversa, né? Normalmente as pessoas se elegem vereador e depois deputado. Eu comecei a minha vida política como deputado, mas depois vereador e somente agora prefeito. E a tua experiência na Câmara, de deputado para vereador? Muito bom. São ambientes, claro, do mesmo poder legislativo, mas esferas diferentes. O poder municipal, portanto, ser vereador, eu acredito que é a melhor experiência que um bom político pode ter. Digo bom, aquele que se elege visando o bem comum da sociedade, não interesses menores, deixar bem claro isso. E sempre foi o que me levou à vida pública, porque o vereador fica muito mais próximo dos problemas, demandas e anseios da população. Pés no chão, é o município. Por isso que eu sou, Zancopé, tão municipalista. E gostaria que todos, incluindo o judiciário também, tivessem uma visão mais municipalista. Porque se o povo é o patrão de todos, então essa visão municipalista é o que é mais importante para esse mesmo patrão, que é o povo, né? Não é essa a realidade, infelizmente. É difícil a gente ter decisões municipalistas numa Constituição que ainda não é assim. Então, o vereador é aquela pessoa que ele está mais próximo, ele pode contribuir mais, até se desgastando, porque há uma exposição maior no cargo municipal. Vereador e também prefeito. O deputado estadual, ele tem menos exposição e as suas obrigações são perante o território como um todo. O estado de São Paulo, como o Brasil, nós somos continentais. Há países no mundo que não têm metade, 10% até do território que nós temos no estado de São Paulo. Então, o que significa? Nenhum deputado estadual vai conseguir sequer conhecer os problemas que o povo de cada um dos 645 municípios tem. Então, a gente acaba se transformando num representante distrital. Mas não há voto distrital, é outro problema, percebe? Então, há uma dessintonia entre o efetivo mandato que você tem como deputado estadual e a sua possibilidade no dia a dia. Eu sempre fui um deputado estadual distrital. Nesse caso, trabalhei muito mais pela região sudoeste do estado de São Paulo, que é a mais sofrida. Não se atendo apenas a Sorocaba. Não, claro, há votações que você tem que votar como um todo. Mas a visão, o foco
no caso do deputado, acaba sendo uma visão distrital, regional. Senão você acaba se perdendo, fica confuso no seu trabalho político. Eu quero apenas uma última pergunta que seja feita ao senhor. Eu sei que não é atribuição direta do município, mas tem muita importância alguém que seja eleito prefeito em Sorocaba se preocupar com a segurança. Sim, sem dúvida, é o tripé, não é? A saúde, educação e segurança são as áreas mais esperadas ou exigidas da população. No caso da segurança, um pouco menos o município, porque a segurança é uma atribuição constitucional muito mais do Estado e em seguida da União, menos do município. Entretanto, em razão das dificuldades financeiras que os órgãos da segurança estadual estão sofrendo, então começou a aparecer um vácuo que acabou sendo preenchido pelo município. Pelo menos os municípios maiores, como é o caso de Sorocaba, que nós já temos a nossa guarda municipal. Mas há uma hipertrofia, a sua pergunta é ótima. Estou criando pela primeira vez em Sorocaba uma Secretaria Municipal de Segurança e Defesa Civil. Maravilha. Justamente para focar, nós vamos ter o Gabinete de Gestão Integrada, em que o prefeito da cidade é o principal gestor, mas juntamente com o comandante da Polícia Militar, o delegado da Polícia Federal, o delegado seccional e regional, enfim, essas autoridades. Agora, hoje está faltando verba, como você disse antes, né, no Estado e até na União. Então, o que nós vamos fazer? Assumindo a gestão de toda a segurança pública, vamos pressionar as autoridades do Estado, e principalmente do Estado, para que possam aportar os recursos e agora vem o ponto, ou vamos municipalizar. Os países mais adiantados do mundo têm o policiamento ostensivo municipalizado. Claro que para isso também precisa mais verbas, mas sabe, há um problema de má gestão de verbas. É isso. O caso da segurança não é um ponto crítico, como falamos da saúde, mas o encaminhamento tem que ser esse. Ou o gestor constitucional, que é o Estado nesse caso, ou ele faz um bom trabalho, ou ele se retira e municipaliza. Com a mesma verba que já existe e nem sempre está sendo bem empregada, um bom prefeito pode gerir essa verba. O municipalismo permite isso. A autoridade municipal é capaz de gerir melhor o mesmo dinheiro que muitas vezes está sendo mal gasto pelo gigantismo do Estado ou da União. Então, se for esse o problema, e o Estado ou até a União não garantir eficácia, que é um princípio constitucional do artigo 37 da Constituição. Eficiência administrativa é obrigação de todos os governantes. Só que o gigantismo trabalha contra isso. Então, ou os gestores, Estado e União, dão um jeito de garantir eficácia, ou se retiram, municipalizam. Eu sou municipalista, eu quero que eles façam bem, ou se não conseguirem fazer, que coloquem na minha mão o mesmo dinheiro, não precisa me dar mais não, que eu garanto que vou administrar melhor do que eles. José Claudino Crespo, prefeito de Sorocaba, eu agradeço a tua gentileza de ter encontrado um espaço na tua agenda para nos brindar com tua presença aqui. É muito bom tê-lo aqui, primeiro como vereador, depois como pré-candidato e agora eleito. É o motivo principal de eu ter vindo para cá, priorizei, cancelei outros compromissos. Quero dizer com sinceridade, é que tenho amizade e muita admiração pessoal por você, por Fausto Camunha, também pela Trianon, e também a OTV, enfim, vocês me convidaram várias vezes, desde quando eu estava deputado, que eu passei a ter uma admiração muito grande pelas suas pessoas e pelo seu trabalho. Mas, de uma forma geral, a política permeia essas esferas municipal, de um para outro lugar, né? Então, foi um momento importante para mim estar com você. Nas suas perguntas, você já me ensina muitas coisas, é isso que eu quero dizer. Gentil. Agradeço essa gentileza de me convidar, acho que não poderia estar com tanta frequência, mas estarei sempre Espero atento. Que encontre um espacinho na agenda para nos brindar como prefeito já em exercício. Olha, é um prazer, mandato. Eu descanso de alguns problemas locais estando aqui em São Paulo junto com vocês. Muito obrigado. Um grande abraço. Neste momento, para falar um pouco do nosso Gente que Fala, há 15 anos no ar. Gente que Fala entrou no ar em junho de 2001, portanto há 15 anos, sempre com a direção do jornalista Fausto Camunha e a produção de Zenilda Salvato. Por aqui já passaram apresentadores como o conhecido repórter Saulo Gomes, inesquecível locutor da televisão Walter Abrão,
Mário Galvão, que também era dono de uma linda voz, Liliane Ventura, de quem todos lembram do Aqui Agora do SBT, o brilhante jornalista Luiz Carlos Ramos, que hoje atua na Rádio Capital, Blota Neto, também competente jornalista, filho do saudoso Blota Júnior. Já passaram por este programa cerca de 3.000 convidados. Quem nos acompanha sabe. São 4 convidados por dia, ou seja, 20 por semana, 80 por mês. Empresários, governadores, prefeitos, senadores, deputados federais, deputados estaduais, vereadores, ministros, secretários municipais, secretários estaduais, jornalistas, advogados, médicos, dentistas, psicólogos, pessoas escolhidas a dedo para comentar os principais fatos do dia, cada um com sua importante opinião. Nossa intenção sempre foi fazer com que os ouvintes conhecessem todos os lados de uma determinada notícia ou um determinado fato e tirassem suas conclusões. Em 2017 aqui estaremos sempre de olho nos acontecimentos que fazem a história do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade. 2017 começa uma nova gestão municipal com um novo prefeito, novos secretários, novos prefeitos regionais, novos vereadores. Com eles renascem as nossas esperanças de uma cidade linda, como quer João Dória, com menos moradores de rua, menos enchentes, mais obras importantes, mais creches, mais hospitais, menos buracos, menos violência, mais moradias, melhor transporte coletivo, enfim. Uma cidade mais humana, mais solidária. Pode até parecer um sonho, né? Mas então vamos correr atrás desse sonho e fazê-lo tornar-se realidade. Vamos torcer para que tudo dê certo e que São Paulo continue crescendo e dando condições aos paulistanos de terem orgulho da nossa cidade. Não será um trabalho fácil, isso nem mesmo existe. São Paulo não é uma cidade, é um país, como tantos espalhados pelo mundo afora. Temos mais território e mais habitantes que muitos países. Problemas de toda ordem aguardam por nossos novos gestores e legisladores. Eles vão lidar diuturnamente com questões de alta relevância para o município. Nós, do Gente que Fala, continuaremos aqui como se fosse um plantão, para denunciar erros e elogiar acertos, procurando sempre de maneira séria e objetiva ajudar naquilo que for possível. Afinal, este também é o papel da imprensa, quando livre e democrática. Aqui não pertencemos a partido algum. Aqui todos tiveram, têm e todos terão espaço garantido. E aproveitando esta oportunidade que temos de falar um pouco mais, quero, em nome de toda a equipe, desejar um ano novo de realizações, próspero, cheio de otimismo e com as mangas arregaçadas para trabalhar e seguir em frente com a graça de Deus. Obrigado a todos pela audiência.